E aí pessoal, tudo bem? Vini Silva com mais um tema aqui para o canal. O intuito aqui não é fazer pregação nem fazer vídeos longos, e sim vídeos curtos e direto ao ponto, né? Para que você não se canse de assistir e ao mesmo tempo tenha a real interpretação do Novo Testamento, que é mais difícil de compreender do que o antigo, porque o antigo é uma narrativa em sua maior parte. O novo, muitas vezes, você precisa saber interpretar, precisa da unção de Deus para poder conhecer. Aliás, certa vez, os discípulos perguntaram para Jesus, por que você fala em parábolas? E Jesus falou para que aqueles que não são da salvação não entendam, não se convertam e não se salvem. Não, eu vou falar sobre isso qualquer dia, porque soa meio estranho o Senhor Jesus ter dito isso, mas isso tem um sentido. Bom, o vídeo de hoje eu quero falar da dúvida que grande parte dos seguidores de Cristo tem, sejam católicos, evangélicos ou protestantes. Eu tenho que fazer sacrifícios para ser salvo? É por obras? Eu tenho que fazer obras? Ou é somente pela fé em Cristo? Porque Jesus que é o autor da salvação, não é outro. Só Jesus pode dar a salvação, mas nenhum outro pode, porque a salvação pertence a Ele, Ele é o autor da salvação. Então, logo de cara, já começando, eu devo dizer a você que não. Nenhuma obra que você fizer, nenhum sacrifício que você fizer vai garantir a tua salvação e nem mesmo vai agradar a Deus. Nenhum. Sacrifícios, longas orações, novenas, é, carreatas em ruas, procissões, nada disso, sacrifício na sua carne, jejuns prolongados, nada disso. Nada disso agrada a Deus e nada disso garante a sua salvação. Porque, na verdade, o plano da salvação ele foi feito antes mesmo do mundo ser formado. O plano da salvação já existia, isso é bíblico. E começando a citar alguns versículos aqui, em Gálatas 2, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, em Gálatas 2, 21, diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça de Deus é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se você pudesse fazer qualquer coisa na sua carne, alguma obra, algum sacrifício, não haveria por que Cristo ter vindo e ter morrido na cruz. O único sacrifício que Deus aceitou foi o do Filho dele, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era santo e não tinha pecado. Deus não aceita sacrifício nem oferta de pecadores, está escrito, e todos somos pecadores. Então nada que você faça vai agradar a Deus, porque nós somos vendidos ao pecado, nós somos mortos em nossos pecados e delitos, como diz a palavra de Deus. Então não há maneira do homem agradar a Deus, só tem uma maneira do homem agradar a Deus, é crendo e seguindo o Filho dele. Quando Jesus estava sendo batizado nas águas, uma voz desceu do céu e todos ouviram, e a voz dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então você não tem que ouvir santo de religião nenhuma, você não tem que ouvir nenhuma criatura, seja ela viva ou morta. Quando eu digo ouvir, é seguir. Você tem que ouvir somente Jesus Cristo, porque é o Senhor Jesus que é o autor da salvação, é por ele que o mundo foi formado e é ele que Deus, Criador, nos ordenou que ouvisse. Então, a sua salvação depende da tua fé em Jesus Cristo, não por obras. Então, aí você vai lá, Tito, por exemplo, diz assim lá em Tito 3,5: não pelas obras de justiça praticadas por nós, ou não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, é que Jesus nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então é pela graça de Cristo, é pelo amor de Jesus que nós alcançamos a salvação. Então o homem não tem que fazer nada? Não. O homem tem que somente crer em Jesus. Diz nos evangélicos uma passagem forte que diz: quem crê em Jesus não será julgado, quem não crê já está julgado. E que julgamento é esse? Para salvação? Não, para galardão, porque aquele que crê em Jesus já está salvo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz você crer em Jesus.
Se o Espírito Santo não vier em você primeiro, você nunca vai crer em Jesus no sentido de crer que realmente ele existe, que ele veio, que ele morreu, que ele pagou o nosso preço, a nossa dívida e que ele é autor da nossa salvação. Você pode até crer no Jesus histórico, que os historiadores falam, que os religiosos falam, mas não no Jesus Messias. Isso só a ação do Espírito Santo na nossa vida que faz nos crer assim. E quando você crê dessa maneira, quando você crê fortemente que a tua vida depende única e exclusivamente do amor e da misericórdia dele, então isso é sinal que você já está salvo. Que é sinal que o Espírito Santo já está em você. O, o apóstolo João, o discípulo João, lá em João 1, a partir do versículo 11, ele diz: Jesus veio para o que era seu, mas os que eram seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, veja, não é quantos os que aceitaram, ninguém aceita Jesus, mas os que receberam, que tiveram a graça de ter Jesus vindo a si próprio. Ele diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, não é os que fazem sacrifício, não é os que fazem procissão, não é os que fazem novena, não é os que fazem nenhuma obra, nenhum sacrifício, mas aos que creem no seu nome, é o que diz a palavra, os quais não nasceram do sangue nem da vontade de Deus, nem da vontade do homem, mas pela ação do Espírito Santo, mas de Deus. É isso que está lá em João, capítulo 1, versículo 11 até o 13, 14, por aí. Então ele diz que todos quantos o receberam, ou seja, aquelas pessoas que Jesus veio até ele e que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas esse crer, se você vê nos originais, não é só o crer, esse crer não é o crer de acreditar, porque acreditar em Jesus, ninguém acredita mais do que o próprio Lúcifer, porque Lúcifer convivia com Jesus, cria em Jesus. Cria não, via Jesus. Mas ele não segue Jesus, não crê. Então esse crer não é acreditar. Porque se tu perguntar aos islâmicos, eles creem que Jesus existiu, mas para eles Jesus foi só um profeta. Então, como é que alguém que crê, que não crê que Jesus é autor da salvação, vai ser salvo? Então não é crer, é seguir, é acreditar no seu poder messiânico. Jesus como filho de Deus. Não é como testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová não crê que Jesus é Deus, que ele tem um poder divino. Como serão salvos? Então, Tito está dizendo o seguinte, João I está dizendo o seguinte, que aqueles que Jesus foi até eles, o próprio Jesus deu à pessoa o poder de crer nele, aqueles que foram feitos filhos de Deus por Jesus Cristo. Então, toda a obra da salvação é feita somente por Jesus. Aí se pega o apóstolo Paulo, de novo, lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 17, ele reforça isso. Ele diz, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aí ele está falando aos judeus, não pensa você que só porque você é judeu que você é filho de Abraão, não. Porque Deus pode fazer dessas rochas aqui suscitar filho para Abraão. Os filhos de Abraão são os que vivem pela fé. Os da fé que são filhos de Abraão. Se eu pegar um judeu aqui, colocar um rabino que for, e ele não crer, não viver pela fé, eu sou muito mais filho de Abraão do que ele. Porque filhos de Abraão são os que vivem pela fé. Então, a salvação ela vem somente pela fé. Ela não vem por obras nem sacrifício. Mas alguém pode falar assim, o irmão Vini, missionário Vini, agora eu te peguei. Vou te pegar agora. E sempre vem pessoas assim, só que a gente já sabe o argumento que eles vão fazer. Então não pega, quem estuda a Bíblia nunca é pego, como diz de calça riada. A gente já sabe os versículos que eles usam para tentar rebater. Aí vem um mais legalista e fala assim, mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. De que está lá em Tiago 2,14, né? De que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Ele está dizendo o seguinte, que ele não está dizendo que a fé sem obra é morta, ele está dizendo que as obras testificam a tua fé. Se você tem fé, você pratica obras de fé,
não obras de sacrifício carnal. E outra coisa, outro detalhe, Tiago, ele foi enviado para os judeus, e os judeus vivem debaixo de obras de sacrifício, porque eles vivem pela Torá, pelo Pentateuco, o Velho Testamento. O problema é que as pessoas não sabem a função de cada apóstolo. Quem foi enviado para ensinar a graça, a fé, foi Paulo. Paulo, que é o pai, que é o apóstolo, líder, cabeça de todos os cristãos. A Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Pedro nunca foi Papa, porque a Igreja Católica nem existia ainda. Pedro, ele não era, ele na carta dele de Pedro, ele diz que ele era presbítero, e outra, Pedro era casado e Pedro era totalmente contrário a qualquer veneração de imagem. Então Pedro jamais poderia ser Papa de religião nenhuma. E outra, que Pedro também foi enviado somente para os judeus. A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e falou: vocês três vão pregar para os judeus. Então, se Pedro foi papa de alguma coisa, ele foi papa lá do judaísmo, dos judeus, nunca da igreja romana. E Tiago também, Tiago foi enviado para os judeus, e os judeus, eles pregam sacrifício às obras. Ah, então tem contradição entre Tiago e Paulo. Não, Tiago ele estava falando para os judeus, por isso que ele falou, os judeus, irmãos judeus, é o seguinte: não adianta nada você dizer que tem fé se você não tiver obra, porque os judeus vivem no Velho Testamento, vivem pelas leis do Velho Testamento, e não pela graça estabelecida por Jesus. A grande maioria nem acredita que o Jesus, eles creem no Jesus histórico, mas eles não creem que aquele Jesus era o Messias. Eles estão esperando o Messias, um outro Messias. Mas não são todos não, já tem muitos judeus que creem nisso, chamados judeus messiânicos. Então Tiago não foi levado para pregar aos gentios, mas somente aos judeus. Nem Tiago, nem Pedro e nem João. É por isso que nós temos o cristão verdadeiro, o seguidor de Cristo, ele tem que ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda, mas ele tem que ter como regra de fé e seguir em primeiro lugar as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas de Paulo, porque o apóstolo Paulo foi parado pelo próprio Jesus, que enviou ele para pregar a nós gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então é Paulo que tem a palavra da fé. Então é Paulo que nós temos que seguir. Então esse argumento, não, mas Tiago disse que a fé sem obras é morta, falou aos judeus, e não nesse sentido de obras carnais também, mas obras da fé. E então não é por obras, não é por sacrifício. Se você está em alguma igreja evangélica que manda você fazer sacrifícios, correntes, essas coisas, olha, sai correndo daí. Geralmente são essas igrejas neopentecostais que não tem nada a ver com igreja pentecostal. Igreja evangélica pentecostal é uma coisa, igreja evangélica neopentecostal é outra totalmente diferente. Pentecostal é a igreja de Cristo, nascida no dia Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, num ato 100% pentecostal. Essa é de Cristo. Neopentecostal é coisa de homem. Então, é as neopentecostais que exigem sacrifício. E por que eles exigem isso? Correntes que você faça 13 semanas, é para te prender na igreja, para que você não saia da igreja. É um método achado para a igreja encher, te prender lá e você dar oferta, dízimo. Então, também na igreja católica, nas religiões chamadas cristãs, não, você tem que fazer novena, você tem que rezar tanto não sei o quê, você tem que ter a procissão da Maria, da Aparecida. Nada disso é de Deus, nada disso está na Bíblia. A Bíblia não cita essas coisas nem de longe, e nada disso agrada a Deus, porque nenhum sacrifício que você faça vai fazer o amor de Deus aumentar sobre você. Muitas vezes é o contrário, porque ele está vendo que você, ao invés de seguir o filho dele, que morreu por você, você está seguindo a criaturas humanas ou já falecidas, ao invés de seguir o seu filho. Então nós temos que seguir o que está ali, o que o apóstolo Paulo, que seria, entre muitas aspas, o Papa da igreja realmente cristã, que diz em Efésios 2, versículo 8 e 9. Aliás, se você quiser aprender sobre fé, leia os livros de Gálatas, Romanos também, mas Gálatas, Efésios e Hebreus. Esses três livros, Paulo fala
muito sobre a fé, que é a fé e que é pela fé que nós somos salvos. Aliás, nós somos salvos pela graça de Jesus mediante a fé. É o que ele diz lá em Efésios 2, 8, 9, que ele diz: pela graça sois salvos. Olha o que ele está dizendo, pela graça. Ou seja, você é salvo pela graça de Jesus. E não por crer em santo, por crer em imagem, por crer em entidade, não. Você é salvo pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é mediante sacrifício. Sacrifício não faz a graça de Deus chegar a você, mas a fé. E ele diz: isso não vem de vós, não é de você não. É dom de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. E no versículo 9 ele ainda reforça: e não por obras para que ninguém se glorie. Porque quando o homem crê que a corrente que ele fez, o sacrifício que ele fez, as semanas de oração ou de jejum que ele fez, se foi isso que lhe deu uma bênção, lhe deu a graça de salvação, ele está levando a glória para ele mesmo. Eu fiz, eu jejuei, eu rezei o terço, eu fiz a novena, eu. Quando na verdade tudo Deus. Olha, eu nunca ouvi falar essas coisas, está ouvindo agora. Então, esta é a verdade. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. Tá bom, pessoal? Então glorifica a Deus. Você só tem uma coisa a fazer na sua vida de cristão: adorar e venerar somente o Senhor Jesus Cristo, que foi Ele que morreu por você, foi Ele que te deu a salvação e a graça provém dEle, assim como o dom da fé. Então, adore somente a Jesus, viva uma vida de adoração, de louvor a Ele, que você pode ter certeza que fazendo assim, teu lugar lá no paraíso e futuramente na Cidade Santa está garantido. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que eu terei prazer em tirar sua dúvida. Os que entrarem para atacar vão ser removidos. Mas se você tiver alguma dúvida verdadeira, eu estou aqui para te ajudar. Tá bom? Um abraço para você. Peço a você que curta o canal aí. Vamos chegar a 1000 inscritos, né? Tem 800 aí, eu acho. Vamos chegar a 1000. Se inscreva no canal se você não se inscreveu, só para ajudar. Tá bom? E eu volto com outro tema. Deixa eu já botar o mouse aqui para interromper a gravação. Tá bom, pessoal? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, pela graça que você é salvo, e não por obras para que você não venha se gloriar. Um abraço, Vanessa. Fui.